Olá, olá, bom dia, né? Então, vim falar aqui um pouco sobre a doença prima, né? Da adicção, né? Uma doença que atrapalha muito, sabe, cara? Muitas pessoas não se acham doentes porque não são dependentes químicos, né? Mas os familiares principalmente dos adictos, as pessoas que convivem com ele diretamente, as pessoas que estão com ele no dia a dia, o pai, a mãe, o cônjuge, né? Principalmente a mãe, né? Na maioria dos casos que eu vejo, né? Acontece muito com a mãe, né? Do adicto, ou o pai que ama demais, né? Gosta demais daquele ser. Então, o tratamento da adicção é necessário que se tenha percas. O adicto precisa ter percas, precisa perder para poder saber que poder baixar a bola e admitir e aceitar e se render, como diz lá no primeiro passo. A rendição só acontece com a perca. Quando você vê que perdeu, que não tem mais, não tem como mais saída para você, a não ser se tratar, a não ser procurar ajuda, a não ser correr atrás de sua recuperação. Aí ele começa o tratamento de verdade. Aí começa, como se fala na psicologia, né? De Clemente e de Prochaska, né? Ele começa no processo contemplativo, né? De recuperação. Mas só aí, quando ele não tem mais saída. Mas os codependentes, né? Que é o que eu quero falar hoje, sobre a codependência, que é uma doença que atinge a família, que atinge a mãe, que atinge o pai, que atinge o cônjuge, que atinge as pessoas que estão ao redor do adicto, né? Vendo a autodestruição dele, vendo a destruição do seu ente querido, né? Vendo ele se destruindo cada vez mais, ele se torna codependente, se torna tão doente quanto o adicto e não sabem dizer não para ele, porque ama demais aquele ser. E esse não saber dizer não, não saber impor limites, não saber impor regras, por causa das suas emoções, dificulta muito o tratamento da pessoa, dificulta muito a recuperação do adicto, né? Outra coisa que é bem evidente nos codependentes é que eles são facilmente manipulados, né? O adicto, por natureza, ele é uma pessoa manipuladora. Ele desde muito novo, segundo o livro Personalidade Adictiva, né? Que eu li e adorei, né? É um livro que diz que desde a adolescência nós começamos primeiras adicções do ser humano são outros seres humanos, ou seja, os sentimentos de outros seres humanos. A gente começa a brincar com os sentimentos dos outros seres humanos, né? Eita, difícil. Então, começamos a brincar com esses sentimentos, né? Começamos a manipular as pessoas, começamos a fazer com que as pessoas façam o que nós queremos de maneira bem sutil, choramingando, impondo, digamos assim, passando por cima e desrespeitando todas as regras e normas estabelecidas ou pré-estabelecidas por nossos pais dentro de casa. A gente é um cara infrator, né? Um cara que consegue burlar todas as normas e regras, até da sociedade. E isso acontece no âmbito familiar. E as famílias se habituam a ter aquele ser infrator. E quando ele cresce, se torna um dependente químico. Quando a adicção evolui, ou ele se torna um dependente químico, dependente emocional, um dependente emocional, ou um dependente sexual, dependente de jogos, qualquer tipo de dependência que ele venha a firmar em sua vida com a doença da adicção, que não é a dependência química, mas todas as dependências juntas, quando ele começa a ter problemas de verdade, quando ele começa a apresentar problemas, a família se desespera e não sabe o que fazer, e aí tenta agradar de todo jeito, dando tudo que o outro quer, sem limites, né? Se doando ao máximo. Eu já vi famílias darem carros para as pessoas, darem presentes caros para a pessoa poder se recuperar, para a pessoa parar com aquele hábito ruim que ele está fazendo, né? Para parar de usar drogas, para parar de consumir em excesso, para parar de fazer tudo que ele faz em excesso, porque o adicto é excessivo em tudo. E aí não dá certo, porque aí prova para o adicto que ele pode manipular aquela pessoa, que ele vai ter tudo que ele quer quando ele quiser, é só manipular. E ele aprende a manipular de uma forma sutil e bem eficiente. O adicto é um ser manipulador, um ser persuasivo, um ser que vai no âmago do seu ente querido,
ele vai no âmago daquelas pessoas que o amam de verdade. Ele sabe onde o sapato aperta, né? As pessoas que o amam. E ele vai se aproveitar disso, de todas as formas, para poder ter o objeto de desejo. E é bom que se fique atento a isso. É bom que se dê limites ao adicto. É bom que se diga não a ele. Ele precisa aprender a escutar um não. Ele precisa aprender a se tratar por si só. Ele precisa aprender que a doença é dele e ele tem que se tratar. E o codependente, aquela pessoa que é dependente do dependente, dependente do dependente é o codependente. Então, ele também precisa se tratar. Ele precisa aprender que ele também é um doente, que ele também está ajudando na doença do outro, que ele está emocionalmente doente, que ele está psicologicamente doente por causa do outro, por causa da doença do outro, por causa da adicção do outro, do seu ente querido. Ele precisa, você que é codependente, você que é parente de adicto, precisa se tratar, precisa rever seus conceitos, precisa fazer os passos também para poder começar a deixar que o outro se trate por si só, para deixar que ele tome autonomia sobre a sua própria doença, porque o único responsável pela recuperação do adicto é o próprio adicto. E eu repito, tratem-se, não deixe que a codependência atrapalhe ou leve um ente querido à morte. Tratem-se, cuidem de vocês mesmos, aprendam a se cuidar e deixe que o adicto aprenda a se cuidar também, porque ele precisa. É uma doença traiçoeira, sutil, é incurável, progressiva e pode levar à morte. Fica a dica aí e até a próxima. Obrigado.